Olá, meu amigo, minha amiga. Nós podemos estudar, pesquisar, nos aprofundarmos sobre a história do nosso país, que nós não encontraremos nenhum personagem criminoso que tenha deixado um rastro tão longo de suas práticas criminosas quanto a figura do ex-presidente da República, o inelegível e o seu clã, as pessoas mais próximas dele. A cada instante que a gente está vendo aí investigações avançarem, ainda que modestamente, porque nós tivemos aqui no Brasil uma hecatombe institucional, na medida que o Procurador-Geral da República anterior, o senhor Augusto Aras, e seu braço direito, a senhora Lindora Araújo, protegeram todas as práticas ilícitas, criminosas, ilegítimas, imorais e antiéticas do clã. Elas estão vindo lentamente à tona. E esses altos servidores públicos, eles têm satisfações a dar à sociedade brasileira. O Procurador-Geral da República atual, o senhor Paulo Gonet, ele está agora diante de um prazo de 8 dias, segundo o que reza o Código de Processo Penal, e também em atendimento ao despacho do ministro Alexandre de Moraes, para dizer ao Brasil se ele entende que a Orcrim de ladrões de joias merece ter algum tipo de reprovação ou não. Foram apenas criaturas distraídas e que devem reinar no universo da impunidade. Bom, eu vou conversar aqui com vocês, porque está sendo assunto geral, né? Alguns aspectos dessa gravação extremamente estranha feita pelo delegado Gramagem, né? O Gravagem, né? O Ramagem, para ser exato, né? Mas já está ganhando apelidos por todos os lados, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades, nosso chat, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, um assunto que está deixando todo mundo que acompanha a política no nosso país, né, e as páginas policiais, quase bocas abertas, é essa situação aqui, né? Ofensiva para blindagem, a matéria aqui do Jornalão, Jornal Globo, né? Bolsonaro sugeriu acionar chefe da Receita em defesa de Flávio no caso da rachadinha, indica áudio. E tem alguns aspectos que a gente vê, por exemplo, ontem tem uma matéria no Jornal Nacional que foi grande, né? A matéria não foi pequena, não. E ela começou já de uma forma assim, bem contundente, né? Bem bombástica aqui na voz do César Tralli. Vamos acompanhar aqui. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do áudio de uma reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discute o caso das rachadinhas envolvendo o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro sugeriu falar com o chefe da Receita Federal sobre as investigações. O áudio foi gravado no dia 25 de agosto de 2020 e registra uma reunião entre o então presidente Jair Bolsonaro, o então diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro. Eu vou fazer aqui uma pausa para fazer alguns comentários em cima dessa matéria, né? Em primeiro lugar, essa reunião, ela do ponto de vista institucional, ela foi clandestina, porque ela não estava na agenda. Se juntou ali as criaturas ali para fazer um bate-papo, né? No seguinte contexto, quando essa reunião aconteceu, dia 25 de agosto de 2020, o Flávio Bolsonaro ele estava sendo investigado pelas rachadinhas. O escândalo estava vindo à tona. O Queiroz estava foragido. E aí é o seguinte, o clã Bolsonaro articulou essa reunião com as advogadas ali do Flávio Bolsonaro para estabelecerem estratégias ali para liberar o delinquente. Porque o Bolsonaro sabia que o filho era delinquente, porque o Bolsonaro lucrou com o esquema. O Bolsonaro comprou imóveis com esquema. Os filhos do Bolsonaro compraram imóveis com esquema. Então, quando ele estava tentando proteger o Flávio Bolsonaro, ele estava tentando, em primeira análise, né, defender a si próprio, porque o Queiroz era amigo de Bolsonaro e foi colocado no gabinete de Flávio Bolsonaro, com aquela história toda que a gente já conhece, né? Com mãe de miliciano, esposa de miliciano, a loja de chocolate que não tinha como ter o lucro que tinha, receber tanto dinheiro espécie como recebia, enfim. E por uma tecnicalidade aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça em Brasília, houve uma anulação
das investigações, das primeiras decisões, porque se entendeu que ele não poderia ser julgado por um juiz de primeira instância, ou o processo não poderia nascer com um juiz de primeira instância, o senhor Itabaiana. Bom, mas essa história não morreu, sobretudo porque com essa nova gravação que apareceu, isso pode reforçar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para reacender essa brasa toda, né? Uma coisa muito importante dessa reunião clandestina também. Em nenhum momento se discutiu o mérito, se o Flávio Bolsonaro era desonesto ou não, se ele estava, o que ele fazia com o dinheiro, como é que surgiu esse dinheiro, como é que ele estava transacionando isso. Não, eles não estavam discutindo isso, porque isso, se fosse uma mentira, seria uma coisa para ficar muito indignado, né? A base de tudo seria indignação, né? Olha, o que estão fazendo com meu filho é uma covardia, ele é um cara super honesto, ele nunca desviou dinheiro de porcaria nenhuma, o Queiroz é um homem super bacana, super honesto, vive modestamente, então está havendo de fato um grande assodamento, uma grande patifaria. Mas não foi o caso, né? Porque já se sabe que o senhor Flávio Bolsonaro ele não tem como explicar do ponto de vista racional o patrimônio que tem, inclusive essas últimas histórias. Isso aí joga nas costas do senhor Paulo Gonet sempre uma responsabilidade adicional, que nós estamos aqui acompanhando e felizmente outros canais também estão começando também a acompanhar com mais intensidade. Vamos acompanhar aqui mais um pouco dessa matéria. Também no PL. A Polícia Federal encontrou o áudio no celular apreendido de Ramagem e a existência se tornou pública na semana passada através do relatório da última fase da Operação Última Milha, em que os policiais afirmaram que a conversa foi sobre o avanço das investigações contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual no Rio. E hoje, no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo de todo o áudio, que tem 1 hora e 8 minutos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a divulgação parcial do documento ou da gravação poderia causar prejuízos à correta informação da sociedade. A certa altura, uma das advogadas de Flávio Bolsonaro, Juliana Bierrenbach, levanta suspeitas sobre o RIF, o relatório de inteligência financeira que originou o inquérito contra Flávio. Esse tipo de relatório é feito quando os auditores da Receita Federal fazem uma análise da movimentação financeira e podem apontar operações atípicas. Ou seja, quando se descobriu que o Flávio Bolsonaro estava com uma movimentação atípica, né, ele caiu nessa malha aí. Mas isso revelaria, né, como o clã Bolsonaro tem conseguido dinheiro ao longo de toda a sua existência dentro do universo político. Bom, algumas pessoas têm levantado algumas hipóteses sobre se isso, que tipo de ilícito isso poderia acontecer, né, materializar, e hoje no estado de São Paulo tem essa matéria aqui. Bolsonaro cometeu crime na reunião que discutiu livrar Flávio Bolsonaro de inquérito. Especialistas opinam. Gente, muitos estão dizendo assim, não, olha, tem que ver se aconteceu algum desdobramento dessa história. Mas não. O simples fato de ter havido uma reunião secreta, clandestina, nessas circunstâncias, cujo objetivo era livrar a cara do filho envolvido com falcatrua, com desvio de dinheiro, com peculato, enfim, isso aí ensejaria um crime de responsabilidade. Algumas pessoas dizem assim, mas agora ele não é mais presidente, o crime de responsabilidade tem o condão, né, tem o propósito de responsabilizar juridicamente aquele que está no cargo, inclusive com a perda do cargo. Como ele não está mais no cargo, não tem nada a apurar. Lê do engano. Porque o crime de responsabilidade, ele gera sanções adicionais de inelegibilidade, a pessoa tem os seus direitos políticos cassados, né, ou suspensos durante o período da condenação, e se houver algum tipo de prejuízo ao erário, ele tem que restituir, sem nenhum tipo de prejuízo, né, a multas que ele possa receber também. Então a coisa não é assim tão facilmente desprezível, não. Mas elas servem também para o senhor Paulo Gonet, volto a frisar, né? Ver que nós estamos atentos às práticas dessa Orcrim, o rastro que eles foram deixando para trás, né? Bom, ontem no Jornal Nacional eles fazem uma coisa assim que é muito... Eles dão peso, né? Deram um peso aí interessante para essa matéria do Flávio Bolsonaro, dessa rachadinha, da descoberta, do grampo que o Ramagem disse que fez ali a gravação porque viria uma pessoa. Que pessoa, o senhor delegado Ramagem? Ele tem sempre aquela cara assim meio relaxadona, né? Meio lexotânica, né?
E hoje ele vai, hoje não, amanhã, quarta-feira, ele vai depor na Polícia Federal. Ele vai ter que explicar quem é que estava sendo esperado nessa reunião. Eu vi entrevista hoje da Berrenbach, Juliana Berrenbach, ela dizendo, olha, quando a gente chegou na sala, a gente teve que deixar os telefones celulares lá num canto, enfim, a gente entrou, foi uma surpresa a gente saber que nós estávamos sendo gravadas, né? Então, o senhor Gravagem aí, ele tem coisas a explicar, né? Inclusive dentro do universo da direita aí, um negócio meio estranhão, né? Enfim, que as pessoas não estão engolindo muito. E o Jornal Nacional ontem fez uma matéria de 5 minutos, contrastando com isso, vejam só. Das pessoas. Sobre o repórter que fez uma foto do Trump lá com a bandeira. Gente, negócio inútil, gastar 5 minutos num telejornal para falar sobre a fotografia que o cara fez dessa história, né? Enfim, né? Isso acaba dando uma diluída na gravidade daquilo que foi mostrado na matéria do Flávio Bolsonaro, que eles não tinham como esconder, porque estava bombando nas redes sociais, todo mundo já estava debatendo o conteúdo dessas conversas, né? Nada republicanas, gravadas secretamente. Aliás, me recordei agora, é bom sublinhar, né? O senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo também se encontravam secretamente fora da agenda do ex-presidente da República, inelegível, para conversarem, né? Isso também é uma coisa que o atual PGR deveria questionar, né? Enfim, bom, nós estamos aqui cobrando todos os dias e vamos seguir em frente, né? Agora faltam 8 dias e mais tarde a gente volta aí para atualizar as últimas informações. Um grande abraço, até lá. Tchau!